provocando alguns estragos aqui nesta zona onde os autocarros irão estacionar no Estádio do Dragão. Como tivemos a oportunidade de ver, não há qualquer contacto com o público. Nesta zona só vão circular pessoas acreditadas, jornalistas, funcionários do Futebol Clube do Porto, funcionários do adversário dos Dragões, tal qual eu já disse, esta noite é o Futebol Clube Barcelona, o clube mais importante da Catalunha. Depois de pararem ali os autocarros, os jogadores entram tranquilamente por todo este hall e é aqui, nesta zona, que se situam os balneários das equipas. O balneário hoje, esta noite, do Futebol Clube Barcelona à minha esquerda, e depois aqui à minha direita temos então aquele que será a partir de hoje o balneário do Futebol Clube do Porto, onde vamos tentar entrar aqui no balneário do Futebol Clube do Porto, que será por esta porta que o José Mourinho e os jogadores vão entrar, mas a porta está fechada. Infelizmente não podemos mostrar a todo o mundo estes novos balneários do Futebol Clube do Porto, mas muito resumidamente posso dizer que é um balneário muito funcional, muito bonito, muito simples, muito espaçoso. Em termos de particularidades, este balneário do Futebol Clube do Porto e também o do adversário dos Dragões tem, por exemplo, um jacuzzi onde os jogadores podem fazer algumas massagens, podem descontrair. Entretanto, aqui mesmo ao lado temos então o balneário do árbitro. Este balneário está aberto e neste balneário que está aberto podemos ver então onde Martins dos Santos, quando chegar aqui logo à noite, ao fim da tarde, terá a oportunidade de ver, por exemplo, o fax, um frigorífico, todas as condições para que a equipa de arbitragem possa fazer o seu trabalho de bastidores, antes e depois de sair do relvado. Jogadores e árbitros saem então por este túnel, pela continuação deste túnel que dá acesso ao relvado, onde vamos agora mesmo, uma zona muito simples, mas muito espaçosa. Toda a gente pode circular aqui sem qualquer problema. Estes são outros corredores que já fora dos balneários, aqui antes da entrada para o relvado, e antes da entrada para o relvado temos este pormenor, 2 quartos de banho para que os jogadores, quando têm aquele nervoso miudinho, poucos segundos antes de entrar no relvado do Estádio do Dragão, então podem dar rapidamente um salto ao quarto de banho e aliviar a tensão antes dos grandes jogos. Manuel Silva. Grandes jogos também podem ser acompanhados de uma forma muito confortável. Já estive no camarote presidencial e posso dizer-vos que é luxuoso, requintado e muito confortável. Agora estou bem junto à tribuna VIP, ou mesmo na tribuna VIP, e é um pouco como estar em casa a ver o futebol no sofá, só que ao vivo. Comigo tenho uma ilustre adepta do Futebol Clube do Porto, a doutora Elisa Ferreira, antiga ministra dos governos de António Guterres. Muito boa tarde, doutora. O futebol é feito de emoção, de espetáculo, mas também cada vez mais de conforto, e é muito importante também ter esse conforto, algum requinte até para assistir ao vivo aos jogos de futebol. Sim, é verdade. Isto de facto é espantoso, a qualidade das poltronas, o ângulo de visão que se tem sobre o campo, e penso que faz jus à qualidade espantosa deste equipamento urbano. De facto, ele insere-se numa zona que é difícil e que era uma zona degradada do Porto. Como espaço desportivo, acho que é de uma funcionalidade, de uma simplicidade e ao mesmo tempo de uma dignidade únicas, e de facto penso que é um grande equipamento, e ainda bem que o Futebol Clube do Porto vai fazer esta mudança num ano tão importante, num ano que correu tão bem em 2003, para um futuro que eu espero que seja também um futuro de qualidade, mas o espaço é espantoso. Este é um dia mais de emoções do que de análises mais racionais, como é hábito na política. O que lhe pergunto é se nesta altura o que é que prevalece mais, a alegria de ver este novo estádio ou a tristeza já da antecipação do final do Estádio das Antas, do desaparecimento do velhinho Estádio das Antas? Claramente, na minha maneira de ver as coisas, para melhor muda-se sempre, como diz o povo, e acho que o velho Estádio das Antas guarda para nós muito boas memórias, e este acho que é o futuro e, portanto, eu não tenho aquelas perspectivas passadistas de ficar a olhar para trás. É uma boa memória, vamos guardá-la, mas vamos com a força que ela nos dá a partir para outra fase, com um equipamento que é bom e de qualidade em qualquer espaço nacional, internacional. Eu conheço alguns estádios, não conheço, muitíssimos, mas... Parece-lhe mais bonito este de todos os novos estádios do Euro? Não, eu dos estádios do Euro não conheço por dentro os outros estádios, conheço só pela análise da televisão. Pelo exterior, francamente, não gosto do estilo do Sporting.
Depois estou a falar dos grandes. O do Benfica parece mais equilibrado. Falta-me ir ver no local, mas à partida, pelo que vi, este parece-me de facto o melhor e o mais bonito, até porque eu gosto deste jogo de cores e porque esta massa que aqui temos, que é uma massa imensa de betão, o arquiteto Manuel Salgado deu-lhe uma leveza que faz com que, apesar disto ser um grande volume, não é um volume pesado, é um volume que quase que faz com que a zona de Campanhã e o Porto se elevem no ar, e a iluminação à noite, esta transparência, o branco, o azul, dão-lhe uma leveza e uma inserção na paisagem urbana que eu acho que são únicas. Portanto, à partida, parece-me que este que é o mais bonito, mas é evidente que tenho de me sentar nos outros, e espero que seja para ver o Porto ganhar, mas tenho de me sentar nos outros para poder, digamos, ter algum valor mais substancial àquilo que estou a dizer. Muito obrigado, doutora Elisa Ferreira. O mais bonito de todos os estádios. É uma opinião, Alberto Serra, certamente também partilhada aí do lado de fora pelos outros adeptos do Porto. Justamente, Manuel, até porque daqui de fora temos esta perspectiva de estarmos a ver todos aqui nesta praça, a quem já chamam a Praça de São Pedro, talvez porque São Pedro hoje também é portista, deu-nos este esplendoroso sol e estamos a ver aqui todos aqui na praça, em direto, o Jornal da Tarde. E connosco um dragão excelentíssimo, um senhor que é possuidor, é o dono do maior museu particular de troféus e outros símbolos do Futebol Clube do Porto. Estamos a falar de Alexandrino Azevedo. Boa tarde. Boa tarde. Meu amigo, o que é que traz hoje do seu museu aqui para a inauguração do Estádio do Dragão? Esta joia que representa o maior clube do mundo, o emblema de ouro e brilhantes, num valor incalculável. E então, o que é que o senhor tem lá em casa que ainda podia trazer? Sei que tem relva do velhinho Estado das Antas. Como é que tem conservado a relva? Tem um jardim em casa no museu? Tem um jardineiro para tratar dessa relva? Está hermeticamente fechada e assinalada como qualquer produto. Tudo que for de Futebol Clube do Porto eu tenho lá. Muito bem. E hoje também vejo aqui que traz algumas medalhas. Vai exibir aqui o seu museu perante o novo estádio? Não, o meu objetivo é se me der licença, e eu não podia deixar neste dia de realçar e olhar para esta obra magnífica e a dizer a todo mundo, através da RTP, que esta obra não era possível se não fosse um grande homem. Esse homem chama-se Jorge Nuno Pinto da Costa. É um homem que é quase como um pai para a família toda azul e branca. Sem ele não seria possível esta obra extraordinária. Muito bem, da Praça do Dragão, aqui fica as memórias de um homem-museu. Um homem que se passeia com a memória pela brisa da tarde. Alberto Serra, e mais um olhar pelo exterior deste estádio em festa. Fazemos uma breve pausa no Jornal da Tarde. Voltamos já a seguir para uma entrevista com o presidente do Futebol Clube do Porto, o homem que acabava de ser referido por este adepto portista como o mentor de toda esta obra hoje inaugurada. Até já. Com um jogo frente ao Futebol Clube Barcelona, mas sobretudo com um longo espetáculo que a RTP vai acompanhar ao longo de toda a tarde e também de toda a noite. O momento da inauguração é o momento das cerca de 6h30 da tarde, deve ser protagonizado pelo ministro José Luís Arnaud, embora esteja também presente no Estádio do Dragão o presidente da UEFA, Lennart Johansson. Comigo já tenho, eu diria indiferente, mas não posso dizer a este evento, o presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. Boa tarde. Boa tarde. Até que ponto lamenta não ter hoje o primeiro-ministro e o presidente da República nesta inauguração? Naturalmente que tinha muito gosto em que estivessem, mas dada a cimeira que se realiza na Bolívia e que hoje termina com jantar, em que ainda para mais é o último ato do primeiro-ministro espanhol, eu compreendi perfeitamente, é impossível estarem presentes e fiquei muito satisfeito por o senhor Presidente da República ter-me dado uma mensagem extremamente simpática e por ser primeiro-ministro se fazer representar pelo seu ministro adjunto e por ter marcado logo no momento em que me comunicou a sua impossibilidade
de dizer logo que no dia 26 iria estar aqui a visitar este Estádio do Dragão e a assistir à despedida do Estádio das Antas, que será no Porto de Partizan. Portanto, são duas ausências que eu compreendo perfeitamente e que, repito, no caso de ser Primeiro-Ministro, fiquei muito sensibilizado com a sua imediata disponibilidade para estar cá. Exatamente. Em relação à segunda figura, em termos formais, pelo menos do Estado, o Presidente da Assembleia da República, é ou não verdade que o senhor não o quis convidar? Não, isso é um falso problema, é um problema ridículo de algumas pessoas sem, digamos, sem estatura de Estado que quiseram inventar um falso problema, e eu respeito muito o Sr. Presidente da Assembleia da República, como sempre respeitei os anteriores, de quem até sou amigo, tanto no caso do Dr. António Almeida Santos como do professor Barbosa de Melo, e este até um indefetível dragão, e que nunca foram convidados na qualidade de Presidentes da Assembleia da República. Nem nunca vi nenhum Presidente da Assembleia da República ser convidado para qualquer ato oficial quando o Presidente da República não está. E no Futebol do Porto sempre aconteceu assim, repito, mesmo havendo relações de amizade, nunca convidei, foi sempre o Sr. Presidente da República, fosse ele qual fosse, e na sua impossibilidade o Primeiro-Ministro fosse qual fosse. Já foi assim no centenário, em que o Dr. Mário Soares estava no Japão e não pôde vir presidir. Nós convidamos o Sr. Primeiro-Ministro, que era o professor Cavaco Silva, que veio, que nos deu a honra de estar presente, e não houve alarido nenhum. Agora, se calhar houve necessidade de criar um falso problema para tentar criar um facto político e desviar as atenções para Penso que está caso menor. Explicado, sem querer ficar só em relação aos convidados, mas deixe-me perguntar-lhe também se está preparado para receber o Dr. Dias da Cunha e matar saudades. Ele diz que já não fala consigo há muito tempo. Não, eu vou receber todos os convidados, eu não sou hipócrita, portanto só convido quem me dá gosto Mas que convidou esteja. o Dr. Dias da Cunha? É evidente, convidei o Dr. Dias da Cunha e ele confirmou que estará presente. Tive o cuidado, a ele e a outras pessoas, até de mandar telefonar para saber da sua confirmação. Agora há uma coisa que pode ter a certeza, eu não sou hipócrita e já não tenho idade para mudar daquilo que sou. E quando convido as pessoas é porque faço gosto de as ter comigo. Quando não tenho gosto, num dia como este, eu não queria que ninguém, nem eu tivesse gosto, nem o Futebol do Porto estivesse aqui presente. Portanto, todos os convidados serão bem recebidos. Não estranhou as declarações do Dr. Dias da Cunha, portanto, esta semana? Não, absolutamente nada, compreendo-as perfeitamente. Em relação ao estádio propriamente, não quero ficar apenas, como disse, na lista dos convidados. O senhor conhece muitos estádios, acha que este é de facto o mais bonito que já viu? Eu não tenho a Não é só o coração a falar, são os olhos também? Não, são os olhos e é o conhecimento dos estádios. Eu conheço muito, não vou dizer que este é o mais bonito do mundo, porque eu não os conheço todos. Agora, dos que eu conheço, este é realmente o mais bonito. Deixa-me fazer só mais duas perguntas que penso que pode ser de respostas rápidas, porque o frio aperta. Quem é que mais gosta que vai estar hoje aqui? Quem é que lhe dá uma grande alegria o facto de poder estar hoje presente neste estádio? Do modo geral, tenho que dizer que toda a gente. Se quer que lhe diga de um modo pessoal e falando dos convidados, porque é evidente que não vou, estou-lhe a falar como presidente, não estou a falar-lhe como cidadão. Para lhe ser franco, dá-me uma grande alegria, teria um grande desgosto aqui se não estivesse como vai estar o General Ramalhianos. E quem é que tem pena que não esteja já agora? Isso eu não lhe vou dizer porque é muita gente e podia esquecer alguém. Agora, não falando daqueles que estão vivos, tenho muita pena que não esteja aqui o Luís Teles Roxo e o Armando Pimentel, mas que eu tenho o prazer de ter os seus filhos neste momento num jantar, num almoço que está a decorrer e que me ausentei para vir aqui. Tenho o prazer de ter o filho tanto de um como do outro na lista dos meus convidados como diretores. Portanto, estou a confraternizar com a minha direção, com o meu Conselho Fiscal e com a Assembleia Geral e ao mesmo tempo com alguns antigos diretores. E nesse número incluí os filhos do Armando Pimentel e do Teles Roxo numa homenagem e como, digamos, uma compensação de não ter o prazer de os ter aqui comigo. É justo seguramente também lembrá-los neste momento. Sr. Presidente, agradeço a sua vinda em direto ao Jornal da Tarde. Espero que possa retomar esse almoço junto a atuais e antigos dirigentes e que este seja um dia feliz. Muito obrigado. Até ao fim. Muito obrigado e muito boa tarde. Jorge Nuno Pinto da Costa, o Presidente do Porto, convidado, como não podia deixar de ser, deste Jornal da Tarde.
a ausentar-se por momentos de um almoço para o qual volta com antigos e atuais dirigentes do Clube das Antas, agora posso dizer, ou mais propriedade ainda, do Clube do Dragão. Há neste clube um homem que faz parte da história, é uma história que se confunde ao longo dos últimos anos com a de um massagista de futebol, posso dizer. Luís Ferreira revelou um segredo à RTP, é a surpreendente história do jogador João Pinto, que já vimos numa reportagem, antigo capitão do Porto, que chegou a jogar um jogo de campeonato com um dedo do pé partido. Já não é o massagista principal do clube, mas continua a ser um dos símbolos da história do Futebol Clube do Porto. Assistiu à inauguração do Estádio das Antas, começou por trabalhar no relvado, depois na rouparia, mas foi nas massagens que ganhou calo. É do tempo dos jogadores de barba rija. Há músculos que dá mais gozo massajar uns do que outros. Os que não têm pelos é mais fácil. Os que têm pelos é um bocadinho mais difícil. Os jogadores não são todos peludos. Alguns são, mas agora há uma tática que eles agora tiram parte deles, tiram os pelos das pernas. Ainda é bom para uma massagem. Só para as senhoras. Não. Mas e para as senhoras, para os homens não gostam. Fazem depilação também. Uns gostam de fazer, outros não gostam. Isso é depilação. É depilação, lógico. E é isso. Portanto, mas você ainda é do tempo dos jogadores de pelo grande. Pelo grande. Às vezes as mãos ficavam bem massajadas. Ficavam a arder as mãos. Esteve em todos os jogos, os grandes jogos do clube. Passaram-lhe pelas mãos muitos músculos, na Marquesa ou no campo. É um massagista que guarda uma velha tática. Isso era antigamente, fazíamos aqui determinados torneios e quando os miúdos caíam cansaço. Dizia, então o que é que tens? É isso aqui. Dizia, olha, cospe fora que isso passa, anda lá. Ele punha-se a pé e andava lá. Era uma risota, às vezes assim, essa tática, olha, cospe fora que isso passa. E na memória de José Luís sobressai a força do capitão João Pinto, que jogou um campeonato inteiro com um dedo partido. Um segredo que estava bem guardado. Ele era duro era como o aço. Eu sei que era como o aço, cara, um grande jogador. Chegou a jogar um campeonato com um dedo partido e nós cortámos-lhe a bota e ele, o dedo andava de fora e ele jogava assim com o dedo, para o adversário não saber. Punha-se-lhe um bocado de adesivo, pintava-se por cima de preto, para dizer que era a bota, e ele jogava sempre com um dedo partido. Tanto como esse, o João Pinto. João Pinto, uma força da natureza. Memórias do massagista, um guardião do clube que tem lugar cativo no novo estádio do Dragão. A vida de José Luís, porque a história dos clubes também se faz dos homens que aparecem menos vezes. Portugal inaugurou o Estádio Municipal de Aveiro com... Exatamente, porque aqui, junto aos balneários do Futebol Clube do Porto, no final deste corredor que estamos a percorrer agora, temos uma capela, tem uma pedra, esta pedra que temos a oportunidade de ver. Ainda falta ali uma imagem religiosa, mas, no entanto, repare-se no pormenor, a capela já está toda pintada de azul, portanto, é aqui que podem expressar a sua fé os jogadores, os treinadores, a equipa diretiva do Futebol Clube do Porto, porque, para situar os nossos espectadores, esta capela fica mesmo junto ao balneário do Futebol Clube do Porto. Continuando a percorrer este corredor, vemos agora então ali a porta do balneário do Futebol Clube do Porto, uma outra porta e também a placa que nos indica que estamos aqui junto ao coração do balneário do Futebol Clube do Porto. Mas continuando a percorrer este corredor, algo que eu estou a fazer agora, uma novidade em Portugal, uma novidade outra que o Estádio do Dragão, entre muitas, traz aos estádios portugueses, que é esta sala, uma sala pintada de verde, curiosamente, no chão, e já vão perceber porquê. Porque esta sala é uma sala de aquecimento, é uma sala onde os jogadores do Futebol Clube do Porto irão aquecer antes dos encontros. Temos aqui esta sala, obviamente é uma sala completamente fechada, por isso, isto que estamos a pisar agora e que os espectadores estão a ver no mundo inteiro através da RTP, é uma relva artificial, portanto é aqui que os jogadores do Futebol Clube do Porto terão a oportunidade de fazer o aquecimento antes dos jogos ou até durante o intervalo, se pretenderem afinar uma última finta, sei lá, o Deco pode lembrar-se de alguma finta, Carlos Daniel, e vir afiná-la aqui nesta sala durante o intervalo, por exemplo.
Luís Baila, então, a experimentar espaços secretos a partir de hoje neste novo estádio. Espaços menos secretos, mas não para todos, são os espaços VIP, zonas onde Manuel Fernandes Silva deve ser bem agradável olhar para o relvado. Muito agradável, Carlos Daniel. Já há pouco estive bem perto dessa zona, mas do lado de fora desta tribuna VIP, posso dizer que é muito confortável, de certeza, ver um jogo de futebol ali. Há até o espaço para colocar uma garrafa, um copo com uma bebida e muito conforto. São verdadeiros sofás onde se pode assistir aos encontros de futebol, bem ao vivo, mas com todo o conforto que temos também nas nossas casas. Do lado de dentro, onde estamos agora, há corredores amplos, espaços sóbrios e também porque no futebol não importa só o coração, também o estômago é importante. Está já tudo preparado para receber os convidados ilustres, os convidados VIP, que antes do encontro, durante ou depois, podem também saborear um pouco e matar a fome de golos e a fome de bola também é importante no futebol, mas também a fome que vem do estômago pode ser saciada pelos convidados ilustres do Futebol Clube do Porto para este jogo de inauguração. São muitos, vão encher esta tribuna VIP com capacidade para algumas centenas de convidados. Vão ser mais alguns entre os 52 mil que vão encher mais logo o Estádio do Dragão. E em relação a essa maioria que percorre outros espaços do Dragão que falamos agora, com o Alberto Serra de novo no exterior. Ver e falar do Estádio do Dragão é muito mais do que simplesmente deitar os olhos para um estádio de futebol. A nova Casa dos Azuis e Brancos é o primeiro sinal de uma verdadeira revolução na zona oriental da cidade do Porto. São 80 hectares de intervenção urbanística, que é como quem diz, uma área que dava para fazer 80 campos de futebol. Para que se perceba a dimensão deste projeto. A nova Alameda das Antas, que liga a Avenida Fernão Magalhães ao Estádio do Dragão. Um novo centro comercial que ainda está a nascer, um hotel que vai ser construído mais tarde e uma enorme área residencial no local onde está ainda o velho Estádio das Antas, são exemplos de uma nova cidade que está a nascer dentro da grande cidade. Criou polémicas, aquilo todo, mas fica uma obra feita que abre as portas a outras obras na freguesia de Campanhar que estava morta. A parte oriental da cidade de Porto não tinha passado por cá Cristo e agora já passou. Isso é uma coisa que às vezes nos esquecemos. Falamos no estádio e esquecemos-nos da freguesia. Não, isto está a abrir as portas à freguesia toda. E não é por acaso que eles já falam agora em fazer umas alamedas aqui, ali, acolá. Até aqui não se falava nada disso. Não tinha passado por cá Cristo, é verdade. Ó. Abençoado futebol, então. Sim, o futebol. Eu ia dizer uma coisa que não devo dizer, eu ia dizer que era a religião da época. Mas olha que até parece que está a ser a religião da época. E não há nada que eu faça parar, pá. O resto são cantigas. E para chegar a este novo mundo já há, ou vai haver em breve, só no próximo ano, mas antes do Campeonato da Europa, muitos caminhos novos. São as famosas acessibilidades ao Estádio do Dragão. A começar por um túnel que parte da Avenida Fernão Magalhães, percorre toda a Alameda, passa por baixo do estádio. Os automobilistas saem já ao lado da via de cintura interna. A partir daqui, quem tem de circular de carro nesta área tem acesso à VCI no renovado nó do mercado abastecedor. São homens já com uma idade que conheço o que são obras de arte, o que são obras de todas estas questões, porque tenho toda a minha vida, tenho sido trabalhado em obras e realmente estou profundamente... É uma obra extraordinária, sim senhora. Na realidade, estou bastante impressionado. O som é ainda das obras. Últimos retoques na revolução urbanística, onde, claro, por agora, é o Estádio do Dragão que enche os dias de conversa aos portistas. Muito bom, excelente. É a Porto, E o estádio? O estádio, por dentro não conheço, não é? Mas por vai aquilo... ficar impressionado. Sim, sem dúvida. Penso que sim. Pelo menos pelo que está por fora, está excelente. É como digo, a Porto. Maravilha. Está espetáculo. Tem umas boas acessibilidades, como eu disse, não vi o estádio por dentro, mas é muito ótimo, porreiro. Pelo menos. Não vou dizer mal dos outros, mas tanto como estava a dizer, é uma obra espetacular. Dá vontade de ir ao futebol, não é? Agora dá porque tem comodidade, Não chove. não chove, paga-se e tem comodidade.
tem um nome bonito. Gostaria que ele permanecesse, que as pessoas não andassem cá com catedrais e vaticanos. Isto é estado do Dragão, é estado do Futebol Clube do Porto, e eu com 50 anos só se fiz agora no dia 13 de outubro, não posso estar mais satisfeito. Aquilo que mais me agradou no estádio é precisamente os espaços abertos que o estádio tem, a possibilidade das pessoas circular sem se atropelarem umas às outras, e acaba por ser belo. O autor de tudo isto é Manuel Salgado. Assim como esta Alameda Grande, que tem por aqui fora, é que tem a igreja lá na ponta. É a catedral e a igreja. Foi do lápis do arquiteto da Parque Expo e do Centro Cultural de Belém que nasceu o Estádio do Dragão. Manuel Salgado e os colaboradores riscaram milhares de folhas e foram destruindo a maquete até chegar a um resultado final. O primeiro estádio de futebol na carreira de Manuel Salgado, ele que como praticante não foi grande coisa no desporto rei. Eu fui jogador de futebol, eu joguei futebol nos Júniores do Belenenses, era muito mau jogador e por isso não passei dos Júniores, mas depois dediquei-me, sempre fiz desporto ao longo da minha vida, joguei rugby durante 10 anos, fui campeão nacional pelo Cthulhu durante 6 anos e, portanto, gosto muito de ver futebol na televisão, porque, de facto, mas de vez em quando vou ver jogos e queixo-me amargamente de apanhar chuva na cabeça, não é? Há, no fundo, portanto, com esta nova geração de estádios projetados para o Euro 2004, há, de facto, portanto, um grande passo em frente na comodidade dos espectadores que vão ao futebol. Sem dúvida alguma, na comunidade e na segurança. Este aspecto da segurança é muito importante. É muito importante que seja cómodo entrar num estádio, que não seja necessário esperar muito tempo, que os bares funcionem bem e que tenham capacidade para aquela utilização em períodos muito curtos. As instalações sanitárias o mesmo, portanto essa comunidade é fundamental, que se veja bem, que não se apanhe chuva, mas mais, é necessário que, e penso que esta é uma característica destes novos estádios, que os estádios, mesmo depois dos jogos de futebol, acabado o jogo, que continuem a ser utilizados como espaços de convívio. O espetáculo desportivo é também um momento de convívio e de encontro das pessoas. Eu penso que os estádios devem ser desenhados para isso, pelo menos essa foi uma das nossas preocupações no estádio do Futebol Clube do Porto. É que para além de ver o espetáculo, para além de participar no espetáculo, e aqui talvez uma nota também importante, o espetáculo também é transmitido pela televisão, cada vez mais, e portanto o espectador que está no estádio também é um figurante de um outro espetáculo. Mas para além disso, o estádio cada vez mais é um local de convívio e portanto deve ser preparado para isso. Hoje em dia já é possível voltar de novo, portanto, a levar, dado que existe mais segurança, os mais novos ao futebol. Os mais novos, as mulheres e por aí fora. E aliás, eu acho que essa é uma grande transformação que se vai verificar nos nossos estádios e que aliás já se verifica um pouco por todo o mundo, não é? Principalmente na Europa. É por esta estrada que se entra nos bastidores do moderno Estádio do Dragão, um túnel que percorre as entranhas da nova casa do Futebol Clube do Porto. Foi aqui que nos 2 últimos anos e meio, António Simões, o engenheiro responsável da obra, passou a vida. Este é o engenheiro do estádio. Foram 2 anos e meio em que a permanência aqui terá sido na ordem das 10 a 12 horas por dia, de maneira que é realmente a minha segunda casa ou a minha primeira casa. A família queixou-se muito? Já está um pouco habituada. A minha vida tem sido um pouco esta vida da engenharia civil, da construção das grandes obras, que nos faz deslocar para onde elas existem, de maneira que já estão um bocado habituados a esta circunstância. Para António Simões, em mais de 20 anos de obras, o Estádio do Dragão foi um desafio enorme. Pela frente, uma obra gigantesca que tinha de estar concluída em tempo recorde. Portanto, toda esta zona foi fundada abaixo da VCI cerca de 12 metros. E daqui a ali vão mais ou menos 36 metros, o que é mais ou menos um prédio de 12 andares. 12 andares. Todas as fases têm as suas complicações, mas como é normal também nas obras da construção de edifícios, sem dúvida que o arranque, a fase em que temos que sair do solo,
em que temos as fundações, é sempre mais complicada e de uma maneira acrescida aqui nesta obra, porque dada a heterogeneia geológica do terreno, tínhamos na parte poente a rocha granítica que tivemos que fazer reventamentos a fogo, portanto, para abrir... famosa aqui no Porto. Exatamente, e também é famosa no Porto, eu não tinha muita experiência da construção do Porto aqui no Porto. Na parte mais baixa, aqui a nascente, eram aluviões e tivemos que fazer estacas. Portanto, as fundações sobre estacas, com estacas chegaram a ir a 12 e 14 metros de profundidade. Portanto, essa heterogeneidade e pelas circunstâncias das fundações das obras, que sempre assim é realmente uma das fases mais complicadas, que decorreu entre junho e abril, mais ou menos. Depois a obra começa a ganhar a sua forma e já é quase uma construção industrializada. É montar lajes, montar vigas e a obra vai-se vendo a crescer, Então vai nascendo com toda a velocidade, portanto sempre dentro desse ritmo e dessa tecnologia da laje e da viga. Pedra sobre pedra foi nascendo o Estádio do Dragão. E nos últimos meses, António Simões, antes de sair da obra, passava todos os dias pelo centro do terreno para ver como o botão ia ganhando forma. E até o engenheiro do estádio olhava e ficava admirado com a cobertura do Dragão. É uma cobertura bastante airosa, com um design que eu considero muito bonito. Quem olha para ela não imagina o trabalho que aqui está. É verdade, e o peso do material que aqui está. Não é? Estão aqui 3.800 toneladas de aço, que olhando para lá dá uma ideia de leveza e airosa, e com as aberturas ao fundo do estádio dá-lhe um certo ar de asa, não é? Que realmente não dá a ideia do trabalho que foi, do trabalho de execução, do trabalho de projeto do professor António Reis, que fez aqui um projeto realmente digno de ser apreciado e mostrado pelo mundo. Filipe, escuta. Escuta, Magalhães. Estão aqui à procura, querem chaves. Venha cá. Uma personagem que também fica na história da construção da Casa Azul. Humberto Magalhães, o encarregado-geral da obra. Ele coordenou o trabalho de mais de 700 homens. Estou há 3 anos sem férias para que, digamos, os trabalhos se concretizassem, que se levasse a cabo para que o prazo fosse cumprido, não é? Ninguém conhece melhor o Estádio do Dragão. Já perto dos balneários, Humberto Magalhães leva-nos à sala das famílias, onde as esposas e os filhos dos craques podem esperar no final dos jogos pelos futebolistas. Nos balneários, todas as condições para os jogadores do Futebol Clube do Porto. Mas até este domingo, o Jacuzzi, por exemplo, tem outros ocupantes. Isto é porreiro, até eu gostava de estar aqui, só que não tenho essa oportunidade. Mas há outras particularidades nos balneários, por exemplo, uma sala de aquecimento com relva artificial. E há ainda a capela, sem altar, mas já pintada de azul. E depois temos a sala, o escritório de José Mourinho. É nesta sala que José Mourinho, todas as semanas, vai escolher a equipa do Futebol Clube do Porto, que depois, mais tarde, vai entrar no relevado. Aqui, nesta pequena sala, na solidão desta sala, José Mourinho fará as escolhas, porque é a partir daqui que agora se vai passar a escrever a história do Futebol Clube do Porto. Emoção, espetáculo. Em tudo isto é fundamental num estádio de futebol, o relevado. No novo Estádio do Dragão, a empresa que deu o tom verde à Casa Azul é a mesma que fez o relevado do Estádio das Antas. Esta empresa começou a plantar a relva há apenas 4 meses. No entanto, hoje já tem este aspecto. Este é um estádio no século XXI, este é um relevado no século XXI. Inventa-se tanta coisa, ainda não se inventou um relevado azul, não é? Ainda não. Neste momento ainda não se conseguiu arranjar nada. Ele, quando nasce, é vermelho. A membrana que fura a terra é vermelha e depois passa a verde, como se pode ver. Fizemos há alguns anos o estádio de cima, já tem bastantes anos, ele continua a mostrar boas capacidades de drenagem
e posso lhe dizer que foi o último de uma geração que nós fizemos. Daí para a frente já houve melhorias do nosso sistema de drenagem. A tecnologia avançou. A tecnologia avançou. E neste estádio de 125 milhões de euros, 25 milhões de contos, a comodidade do público é uma das maiores preocupações. Na bancada, há lugares para todas as bolsas. Atrás da baliza, a 80 euros por ano, até os camarotes de luxo, 6 estrelas, que custam 215 mil euros, 43 mil contos por época. Claro que aqui há direito a todos os luxos, que começa por ter lugar assegurado no parque de estacionamento. De resto, o novo Estádio dos Dragões tem mais de 1000 lugares para deixar o carro. E depois acedem à zona do corporate, neste caso à zona de camarotes, através ou destas escadarias que fazem a ligação dos parques com esta zona nobre do estádio, ou inclusivamente através de elevadores que também fazem o acesso, a ligação a esta zona principal do estádio. Quer a escadaria, quer os elevadores conduzem-nos a este hall, que é o hall principal da zona poente do Estádio do Dragão, e a partir deste hall, através, novamente, ou das escadarias ou dos elevadores, podemos aceder ao piso 1, que é o piso onde se localizam não só o camarote presencial, como também os camarotes de 6 e 5 estrelas. O escultor Alberto Carneiro, que teve também, enfim, a simpatia de colaborar com o Futebol Clube Porto através desta escultura sobre a chama, que é o título da escultura. Para tornar este local ainda mais agradável e mais aprazível. Exato, para quem vem o ver. local é agradável por tudo isso e por tudo aquilo que se pode ver através desta vidraça, que realmente temos muita luz, temos paisagem, temos movimento, e daí que estes foyers de apoio a estes camarotes de 5, 6 estrelas sejam também espaços que os utentes vão poder usufruir, não só em eventos de futebol, como noutros eventos que vamos levar a cabo neste estádio. Porque essa é uma das potencialidades deste sistema, não é? Isto não é só para usar de 15 em 15 dias em cada jogo de futebol. Não, este equipamento é para nós, Futebol Clube Porto, um centro de negócios, e enquanto centro de negócios tem as duas componentes, tem o estádio desportivo e o estádio multifuncional. Isto é uma área de apoio aos camarotes de 6 e 5 estrelas. Vamos ter a oportunidade de entrar neste camarote de 6 estrelas. A sala é uma sala, enfim, de jantar, tem um bengaleirozinho próprio para, enfim, nesta sala. A sala tem uma mesa de jantar que está preparada para 18 pessoas, e esta sala está dotada, enfim, destes periféricos, quer no interior da sala. Um plasma, mesmo no exterior, na tribuna, em que as pessoas vão ter a oportunidade de assistir aos eventos, e designadamente, enfim, a eventos esportivos, tem outro plasma no exterior que lhes permite acompanhar enfim, os jogos e todos os conteúdos que o Futebol Clube Porto vai proporcionar às pessoas presentes neste estádio. Nós temos 10 camarotes de 6 estrelas e 14 de 5 estrelas. Os 6 estrelas são os mais centrais, os 5 são aqueles que se encontram nesta ala de camarotes, mas mais lateralmente. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa e quero comprar um destes camarotes de 6 estrelas. Isto é anual, não é? Sim, neste momento já não teria a oportunidade... Nem metendo uma cunha, está tudo vendido. Não teria a oportunidade, porque eles já foram todos colocados, estão todos vendidos. E são contratos ou anuais ou plurianuais. Há empresas que já adquiriram por mais do que um ano, e estamos a falar em conceitos comerciais que temos neste estádio. Nós temos o Platinum, temos o Gold e temos outros conceitos como o Business Seats. São conceitos, são packages, pacotes de bens e serviços que integram um conjunto de items. Custa? Para falarmos em moeda antiga, que é mais fácil para quem nos vê, nós estamos a falar em camarotes no conceito Platinum, que, repito, não é só o camarote, é o catering,
catering, são viagens a acompanhar a equipa, é publicidade no estádio, é a utilização da marca Futebol Clube Porto, é todo um conjunto de bens e serviços que integram esses conceitos, sejam Platinum, Gold ou Business Seats. Em termos de preços, um Platinum, que é o conceito superior em termos, repito, em termos de moeda antiga, andará na casa dos 43 mil contos, o Gold na casa dos 35 mil contos. Na bancada oposta ainda camarotes de 3 e 4 estrelas. Mas não se anime, porque os preços andam entre os 12.000 e os 7.500 contos por ano. Camarotes destinados às empresas. De resto, estes lugares de luxo são apenas 2.100, 4% da capacidade do estádio. No entanto, representam quase metade das receitas que o Futebol Clube do Porto vai fazer com o novo estádio. Isto é, 6 milhões de euros, 1.200.000 contos. 6 milhões de euros, nós poderemos dizer que praticamente foi mais ou menos o montante global da receita do Futebol Clube do Porto o ano passado na participação na Taça UEFA. Que está dependente dos resultados esportivos, da bola que vai ao poste, da bola que não entra, do jogador que se lesiona. Que naturalmente, no estádio isso não acontece. Nesse caso concreto, eliminamos esse fator de risco da contingência do resultado esportivo para claramente termos uma receita garantida, digamos assim. Aqui entramos, é quase o cérebro do estádio, esta cabine, não é? Este é o GBS, Gestão, Vigilância e Controle, é a sala de controle de todo o estádio em dias de jogo, na medida em que em dias de não jogo há um outro espaço, que é o GTE, onde se faz a gestão técnica centralizada de todo o edifício. Nós temos aqui um sistema de televigilância com 140 câmaras que cobre não só o estádio, como as escadarias que dão acesso à praça, como inclusivamente, enfim, a própria praça. É toda uma área que está coberta por esse sistema. Há realmente eventos que vamos realizar na praça que vão necessitar daquele suporte que é o videoscreen e também tem o aproveitamento publicitário, não só para a Alameda das Antas, como também para a VCI e que é também foi uma preocupação nossa fazer o aproveitamento diário e não de 15 em 15 dias de um investimento que ainda é expressivo. Tudo isto só é possível porque realmente temos uma rede estruturada neste estádio em que é possível correr um conjunto de 4 ou 5 aplicações, seja tudo que tem a ver com telefonia. Temos aqui estes telefones que são completamente diferentes daqueles que estamos habituados a conhecer, mas se calhar daqui a alguns anos serão os telefones que estarão nas nossas casas, não é? É verdade que sim. Este, inclusivamente, são dos telefones mais simples. Há outros também, outros modelos mais sofisticados que integram toda a rede de telefonia deste estádio, mas quer a telefonia, quer a transmissão de dados que correm numa dessas faixas, diria, dessa grande autoestrada que é essa plataforma tecnológica que está implantada no estádio. Desde o CCTV, que também corre noutra faixa dessa autoestrada. O próprio CATV, o Circuito Interno de Televisão, é uma outra faixa dessa autoestrada, é uma solução que corre nessa faixa. O próprio sistema de bilhética e controle de acessos também é outra solução a correr nessa rede. É por isto que os responsáveis azuis e brancos dizem que o Futebol Clube do Porto está a inaugurar um dos estádios mais modernos do mundo. Hoje, o orgulho portista está à flor da pele. Este estádio consegue, como já observou naturalmente, consegue ser imponente, mas não é aquela imponência que nos esmaga, é uma imponência que ao mesmo tempo tem uma rara beleza. Quando tu me vis no futebol, estarei no campo, cabeça ao sol, a avançar pé ante pé, para uma bola que está à espera de um pontapé, à espera de um penalti que eu vou transformar para ti. Eu vou atirar para ganhar, vou rematar, e o golo que eu fizer ficará sempre na rede, a libertar-nos da sede, ficará sempre na rede, a libertar-nos da sede. Não me olhes só da bancada lateral, desce nessa escada, vem deitar-te na grama, vai falar comigo como gente que se ama e até não se poder mais. Vamos jogar.
Já mostramos muito deste novo Estádio do Dragão e ainda não mostramos tudo, porque futuramente, nas entranhas do novo Estádio do Futebol Clube do Porto, irá funcionar o bingo, uma clínica, um health club, uma loja do patrocinador de equipamentos do Futebol Clube do Porto e também um museu dos dragões. Da Alameda, que fica bem próximo do novo Estádio do Dragão, que por volta das